Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre este livrinho maravilhoso chamado Lendo Lolita no Teherã, da autora iraniana Azar Nafisi. Esse livro traz o seguinte subtítulo, olha só, Uma Memória nos Livros. Então o que acontece aqui é o seguinte, este é um livro de memórias da Azar Nafisi sobre o período, primordialmente sobre o período em que ela resolve lecionar um curso secreto, entre muitas aspas, de literatura para algumas alunas específicas, né, algumas alunas especiais, digamos assim. A Azar Nafisi é uma professora universitária de literatura e ela se vê ali em meio à Revolução Islâmica e dentre diversas novas regras comportamentais instaladas ali a partir daquele regime islâmico, a gente tem então alguns livros sendo proibidos. Inclusive a esmagadora maioria dos livros ocidentais foram proibidos nessa época. A Azar já era então uma professora universitária e ela passa a ser absolutamente cerceada dentro da universidade em que ela lecionava. Inclusive alguns dos livros sobre os quais ela sempre ministrou aulas passaram a ser considerados assim altamente imorais, como é o caso do Grande Gatsby. Ela vai contar inclusive que houve ali dentro da Universidade do Teherã, onde ela lecionava nessa época, um tribunal mesmo montado para julgar o livro. Então você tinha ali algumas pessoas que eram a favor do livro, outras que eram contra. E não, isso não era um debate qualquer feito em sala de aula, não, isso era uma coisa séria. Ela também se recusa a usar o véu ali num primeiro momento, então ela vai sofrendo preconceito, digamos assim, dos novos colegas, né, e do novo regime. Dali um tempo ela é afastada das aulas por conta, né, da insubordinação dela, e num dado momento ela se vê então sem emprego. Mas por ser essa grande professora de literatura, então ela vai contar aqui pra gente que em diversos momentos a sala dela era lotada de pessoas que nem alunos dela eram, mas estavam ali para assistir a aula dela por conta do amor que ela tem pelos livros, né, que ela demonstra e passa para os outros. E as discussões que ela vai levantando a respeito desses romances em sala de aula são sempre super interessantes. Então ela acaba sendo, de certa forma, uma professora de literatura muito requisitada ali no Teherã. Então ela acaba trabalhando também como professora convidada em algumas outras universidades, como palestrante, mas nunca mais ela teve o mesmo gosto pela sala de aula, até que ela decide então montar dentro de sua própria casa um curso de literatura para alunas selecionadas. Então ela vai escolher aquelas alunas preferidas mesmo, as alunas mais interessadas e tudo mais. Então é um grupo pequeno ali de 5 meninas que todas as quintas-feiras de manhã se reúnem na casa da professora para discutir livros. E a releitura que elas fazem desses livros é muito interessante. Então tudo que elas conseguem tirar daquelas leituras é tão enriquecedor que dá vontade de largar tudo e reler aqueles livros, né? Então assim, a primeira parte desse livro vai contar pra gente sobre essas aulas ministradas dentro de casa mesmo. Então esse aqui é meio que um livro que começa em média res. Aos poucos a gente vai entendendo por que ela montou aquele grupo dentro de casa, quem eram aquelas meninas, enfim. Mas na primeira parte do livro, então, o grupo já está formado, o curso já está em andamento, elas estão lendo Lolita. E a ligação que elas fazem entre a história de Lolita e a história delas, e na verdade de todo o povo iraniano a partir da Revolução Islâmica, é impressionante. A autora do livro aqui, ao contar sobre essas discussões sobre Lolita e tudo mais, acaba debruçando um olhar diferente sobre aquela obra. Só lembrando que a gente já conversou sobre Lolita aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha também. Então ela aponta alguns detalhes a respeito da profanação mesmo que o Humbert Humbert faz com a Lolita, destruindo não exatamente sua inocência, porque né, lendo o livro a gente descobre que ela não era tão inocente assim, mesmo para a sua idade, mas ele acaba destruindo tudo que aquela pré-adolescente era, ou poderia vir a ser, para que ela se torne simplesmente um receptáculo das esperanças, daquilo que ele esperava dela. Pouco se importando para as aspirações da menina, para os sonhos dela, enfim, só importa o que ela é ali aos 12 anos de idade, né? Tem um momento no livro, elas vão repetir isso aqui em diversos momentos, em que ele vai dizer que ele gostaria de congelá-la no tempo. Mas aí ele se lembra que dali uns anos ela vai perder a forma, vai envelhecer, enfim, ele perderia então todo o seu interesse por ela. Inclusive isso vai acontecendo ao longo do livro mesmo. E não é só isso, esse é só um detalhe. Ela vai realmente apontar alguns detalhes ali daquele livro que provavelmente não passaram, né? Passaram despercebidos por você quando você leu Lolita.
E enquanto a Azar Nafisi vai mostrando pra gente as discussões que elas vão tendo sobre o livro e tudo mais, a gente vai conhecendo a índole de cada uma das meninas, quem cada uma delas é, a história pessoal. Isso acaba deixando esse livro cada vez mais interessante. Mas aí o que acontece? Essa é só a primeira parte do livro. O livro é dividido em 4 grandes partes. Então a gente tem essa apresentação do grupo que se dá junto com o estudo de Lolita. Depois a gente tem uma parte sobre o Gatsby. E aí, enquanto a gente acompanha algumas discussões sobre o Grande Gatsby, a gente volta no tempo, a gente volta para 1979 e fica sabendo tudo o que aconteceu com a Azar Nafisi a partir do olhar dela, né, a respeito da Revolução Islâmica. É aqui que a gente tem também aquele tribunal bizarro sobre o livro, gente. Depois, na terceira parte, ela passa a discutir a obra do Henry James, mais especificamente um livro dele chamado Daisy Miller. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, gente. Eu nem sei se existe uma edição desse livro aqui no Brasil, mas enfim, fiquei bem interessada em conhecer essa história. Mas ela também comenta alguns outros livros, inclusive um livro que muita gente comprou por conta do fim da Kozak Naif, que é um calhamação chamado Os Embaixadores. Eu também comprei, viu, gente? E ela dá aqui algumas pinceladas sobre essa obra que deixa tudo muito interessante. Eu já tô doida pra ler esse livro. E a quarta e última obra é sobre a Jane Austen. E nessa parte sobre Henry James, a gente tem também um foco maior na história pessoal da Azar Nafisi e das pessoas mais próximas a ela, né? Familiares, os amigos, as pessoas que ela conheceu na universidade, além de suas alunas, né? De seus alunos também. Aqui a gente tem também a descrição dela para um evento tenebroso que aconteceu dentro da universidade em que ela lecionava. Foi um garoto revolucionário que atirou fogo no próprio corpo e saiu correndo pelos corredores da faculdade. Enfim, apesar desse ser um livro de memórias, autocentrado e tudo mais, ela vai contando pra gente o que está acontecendo no país nesses momentos aqui em que ela se propõe a escrever o livro. O livro, na verdade, já é da década de 2000, foi publicado em 2003, mas ela vai contar pra gente sobre os anos 90, 80 e 70. Quando ela fala da própria família, ela vai mencionar também como a vida era mais pacata antes da Revolução. Apesar de que, e aí isso é bem interessante aqui nesse livro também, ela vai contar que muitas pessoas esperavam pela Revolução. Mas é aquela coisa, né, de cuidado com aquilo que você deseja. Porque muitas dessas pessoas que esperavam a Revolução se chocaram com o resultado dela. Elas diziam, mas não era isso que eu esperava que acontecesse. Alguns dos colegas da Azar Nafisi, inclusive, lutaram por essa revolução e viu no que deu. Uma das coisas mais impressionantes que ela conta aqui pra gente é a respeito do censor. Era o cara que censurava ali os filmes, os livros, etc. E ele era quase cego. Então ele ia a uma sessão de cinema e ele precisava sempre da companhia de um ajudante que ficava dizendo pra ele tudo o que estava acontecendo na tela. O quão bizarro não é isso? Mas talvez a gente possa fazer um paralelo entre esse censor da vida real que realmente era cego com todos os censores, né? De certa forma, a cegueira está aí. E de todos os lados, viu? Tá dificílimo expor a própria opinião por aí sem ser cerceado de todos os lados, minha gente. Tá complicado. Agora você imagina lá no Irã, no início dos anos 80. O que não foi isso aqui? Então ela vai contar pra gente, fazendo essa mescla, né? Como diz aqui o subtítulo, né? Uma memória nos livros, com a literatura, e vai deixando tudo não exatamente mais leve, mas ela vai mostrando pra gente que os livros pra ela, né, em diversos momentos, eram refúgio. Então ela vai contar pra gente de um sistema de sirenes que eles tinham ali no Teherã, em que se você ouvisse uma sirene acompanhada por uma luz vermelha, era perigo iminente. Se você ouvisse a mesma sirene com uma luz branca, era outra coisa, enfim. No fim das contas, não importava a cor, né? As pessoas ficavam morrendo de medo da sirene, ponto final. Então, ela vai contar sobre como ela e o marido amorteciam, né, as janelas de casa com edredons e tudo mais, e como ela dormia no chão, ou às vezes ela até arrastava um sofazinho, né, enfim, pra fora do quarto dos filhos. E ela não conseguia dormir, então ela passava todas aquelas noites lendo e relendo os romances preferidos dela. Enfim, é uma história muito complicada. Mas aí depois desses 2 capítulos, né, quando a gente chega à parte sobre Jane Austen, a gente volta a acompanhar as meninas, né, as alunas da Azar Nafisi. O livro todo é muito interessante, mas a gente acaba se apegando a essas meninas na primeira parte do livro e sente um pouco da falta delas, né, nos outros 2 capítulos que recheiam aqui o livro. Quando elas voltam, né,
para a última parte que encerra aqui a leitura, é quase como para se despedir mesmo. Então ela vai contando o que aconteceu com cada uma daquelas meninas, quem se casou, quem fugiu para Inglaterra, quem conseguiu visto para o Canadá. A própria Azar Nafisi também voltou para os Estados Unidos, né? Num dado momento ela vai passar uma temporada lá, se eu não me engano, para fazer o mestrado dela, mas volta para o Irã, começa a lecionar e tudo mais, e depois ela vai com a família de Malikuy e fica por lá, né? E ela mora então em Washington, né, com o marido e os filhos desde 1997. É lá então que ela publica seus livros. Aqui no Brasil a gente tem, além do Lendo Lolita no Teherã, que se eu não me engano vocês só encontram hoje em dia em edição de bolso, um livro dela também de memórias chamado O Que Eu Não Contei. Esse já é um livro de memórias mais familiares mesmo, né? Eu ainda não li esse livro, mas me parece que ela vai contar a história da família dela aí ao longo dos anos. Então talvez seja interessante a gente realmente começar a leitura da Azar Nafisi por este aqui. Realmente é tudo muito interessante. Como eu disse pra vocês, o olhar que ela tem sobre essas obras, muitas vezes batidas, né? Poxa vida, você joga aqui Grande Gatsby na busca do YouTube, você vai encontrar trocentas resenhas, inclusive a minha, bem antiguinha, aliás. Lolita, mesma coisa. Orgulho e Preconceito também, mas mesmo assim, além de serem histórias batidas também por conta das adaptações para cinema e tudo mais, o olhar dela desses livros deixa tudo muito mais especial. Dá realmente muita vontade de reler todos eles depois da leitura aqui desse livro. Ela conta pra gente também a respeito de um amigo que ela vai chamar de meu mágico. E eu passei boa parte desse livro me perguntando, cara, quem é esse mágico? Mas enfim, no primeiro momento eu achei que ele pudesse ser ali algum tipo de terapeuta, mas na verdade acaba sendo realmente um grande amigo, mais velho do que ela, também envolvido com letras e filosofia e tudo mais. E é um cara que vai funcionar como se fosse um, não vou dizer guru, mas ele é meio que um tutor dela. Então todos os momentos difíceis da vida, todos os momentos em que ela precisa de ajuda para orientar essas alunas, ou em todos os momentos em que acontece alguma coisa dentro da própria universidade, ela recorre a essa pessoa. É uma figura muito interessante aqui nesse livro. E além dos livros que eu comentei com vocês que tem mais destaque aqui nessas conversas da Azar Nafisi, ela menciona diversos outros livros também, gente. Eu acabei fazendo uma listinha de coisas que eu quero ler. Então, por exemplo, ela comenta muito um livro do Nabokov também, que eu acho que não tem edição aqui no Brasil, chamado Invitation to a Beheading. Convite para uma decapitação, alguma coisa do tipo. Esse é um outro livro do Nabokov que também tem muito a ver ali com o momento em que aquelas garotas estão passando ali no Teherã. Vou mencionar alguns outros títulos aqui para vocês. Tem Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, Madame Bovary, Adeus às Armas, do Hemingway, o Huckleberry Finn. Ela comenta muito a respeito de um livro chamado A Pérola, do John Steinbeck, mas ela faz uns comentários meio pejorativos, não com relação ao livro ou com o autor em si, mas com os professores de literatura que estão sempre lecionando esse livro. Eu não sei se ele é um romance água com açúcar, enfim, do Steinbeck eu só li até o momento As Vinhas da Ira, que eu achei maravilhoso, quero ler outras coisas dele, mas eu fiquei curiosa para saber do que se trata esse A Pérola. Enfim, ela comenta também o Tom Jones, A Herdeira, Grandes Esperanças, do Dickens, A Mãe, do Gorky, também me parece muito interessante. Esse livro aparentemente é uma alegoria ali para a Revolução Russa, no caso, né? Mas enfim, parece bastante interessante. E várias outras coisas aí. Então é o tipo de livro do qual você pode até retirar uma listinha de livros para fazer aí um projetinho de leitura, não é mesmo? Para quem gosta, é um prato cheio também. Gente, o livro é maravilhoso. É um livro que dá uma boa ideia pra gente do que foi a Revolução Islâmica. Então, como aquelas pessoas receberam as novas regras que precisavam ser seguidas, como as mulheres passaram a ser tratadas depois daquilo, como regras que já tinham sido banidas há muito tempo, como por exemplo, os homens podem se casar com meninas de 9 anos de idade. Isso ali em 1979 já tinha sido banido há muito tempo, né? A idade mínima, se eu não me engano, já era 18 anos, mas depois da Revolução isso passa a ser legal novamente. Você tem a questão da Sharia, você tem a questão das regalias dos homens, e você tem alguns personagens masculinos que estão aqui nesse livro também, como o marido dela, como o próprio amigo mágico, que são absolutamente contra esse novo regime, mas enfim, o que é que você vai fazer? É um livro que não te entrega tudo de bandeja, é um livro contado, como eu disse pra vocês, como um livro de memórias em primeira pessoa. Então é o tipo de assunto pelo qual, se você se interessar, recomendo que você leia mais a respeito. Procure outras fontes de informações. E aqui em casa eu achei também essa HQ, que eu já li há muito tempo, comentei no blog na época, viu, gente? Isso aqui é a Persépolis, da Marjane Satrapi, outra iraniana sensacional, que escreveu então nessa HQ, que depois virou um longa-metragem também,
sobre a experiência dela com a Revolução Islâmica. Ela que era uma criança nessa época, né? Ali em 79 ela tinha 10 anos de idade. Aqui a Azar Nafisi já era uma professora universitária, então esses dois olhares femininos sobre essa revolução são muito interessantes. Essa é uma HQ imperdível, gente. Recomendo demais aqui essa duplinha. Vou deixar os links lá embaixo na descrição do vídeo, caso vocês se interessem também por ler os dois livros, certo? Então é isso, gente. O Lendo Lolita no Teherã é aquele tipo de livro delicioso de se ler, apesar do peso, apesar da história pessoal da Azar Nafisi ser complicadíssima, a história do país dela ser muito complicada também. As alunas, algumas dessas alunas foram presas, foram torturadas, olha, e por motivos banais. Então, assim, você tem ali, por exemplo, né, desde reprimendas tenebrosas dentro da universidade, porque alguma delas chegou atrasada e saiu correndo para entrar na sala de aula, até momentos em que elas estavam reunidas numa praia com um garoto que era o primo de uma delas e por isso elas foram presas. Enfim, você não pode andar na rua com homens que não sejam nem seu marido nem seu pai. Então, olha, são histórias bem difíceis de engolir, mas a forma como a Azar Nafisi trata esses assuntos todos, em alguns momentos a gente vai percebendo no tom mesmo da escrita dela o quão revoltada ela está com tudo aquilo. Mas é um trabalho impressionante, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o Lendo Lolita no Teherã, leiam. É aquele tipo de livro transformador. Você não é o mesmo depois de fechar esse livro, né, ao término da leitura. Baita leitura mesmo, a HQ também é maravilhosa, leiam. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.